o Flamengo reclamar de arbitragem, chega ao ponto, e depois eles estavam falando de choro, de pressão de arbitragem, entre outras coisas mais. Deixa eu trazer para vocês aqui apenas um trecho sobre isso, já que você está disposto a falar sobre o Flamengo, e aí é uma notícia que nos envolve diretamente, né? Flamengo formaliza reclamação na CBF. Na CBF, tá? CBF, ai, minha mãe. E usa exemplos de pênalti para São Paulo e Atlético Mineiro. O Paulo César de Oliveira, inclusive, fez comentários a favor de uma penalidade. Eu sabia que ia acontecer essa brincadeira. Na tarde desta segunda, o Flamengo enviou um ofício à CBF com reclamações sobre a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã. O possível pênalti aconteceu logo aos 3 minutos do primeiro tempo e envolveu Hector Hernandes e Bruno Henrique. A cabeçada do atacante rubro-negro bateu na mão do centroavante do clube paulista. O lance chegou a ser revisado pelo VAR por alguns minutos, mas o árbitro Wilton Pereira Sampaio mandou seguir. Para PC Oliveira, comentarista de arbitragem do Grupo Globo, o pênalti deveria ter sido marcado. A CBF não divulgou a análise do VAR desse lance. Para questionar a decisão, o Flamengo, a CBFLA, utilizou 2 exemplos recentes. O pênalti no São Paulo, Botafogo pela Libertadores, competição da Conmebol, e o pênalti em Grêmio e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. O clube alega falta de critério na marcação quando envolve o rubro-negro. Pênalti para o Atlético me parece um pouco diferente já nessa visão, uma vez que quem disputa a bola é o próprio jogador, né? E o pênalti do São Paulo, pelo que eu vi, não foi pênalti, porque inclusive está disputando com o mesmo jogador. Vou repetir, tá? Os 2 lances não podem ser referências só pela simplicidade. Quem está disputando a bola é o próprio jogador do adversário, né? No pênalti marcado, com o braço aberto, e neste caso não há disputa. Quem há disputa é com Félix Torres, e de certa forma, o que já deixaria os pênaltis diferentes. Gol anulado. Outro lance que o Flamengo faz reclamação, trata-se do gol anulado de Gabigol. Aos 26, o camisa 99 colocou a bola para o fundo das redes após o cruzamento de Alexandre. A euforia na comemoração logo esfriou quando o VAR revisou o lance e, após minutos, marcou impedimento. Para o clube, houve um erro na operação da tecnologia e o atacante estava em posição regular. Eu acho curioso é a seguinte, eu acho o gol regular independente da tecnologia, né? Então, vamos reclamar. E eu falo para vocês exatamente isso, que eu sempre fiz e sempre coloquei aqui como uma situação meio que indicativa do que um dirigente para o seu clube tem que fazer. Reclamar. Porque você não está reclamando o que já foi. O que já foi, já foi. Acabou. Não tem mais o que fazer. Mas você está reclamando para o futuro. O Flamengo está fazendo o quê? Chamando a mamãe para ver se a arbitragem futura ajuda em algum lance de dúbia interpretação. O VAR foi questionado, né, pelos olhos de lince dos flamenguistas. Os flamenguistas estão reclamando do VAR, os corintianos acharam claríssimo que ele estava impedido, pelo sim ou pelo não, o VAR deu impedimento. Já a questão do pênalti, como eu já disse, nos 2 lances apontados, são 2 lances em disputa de bola em que o braço está arqueado. No lance do Hector Hernandes, principalmente, ele não disputa a bola com o jogador do Flamengo, que aí seria já uma diferença, uma extensão. Ele erra o tempo da bola, está atrás do lance, de costas para o lance, e uma coisa que o PC de Oliveira, que simplesmente eu acho que sempre tem interpretações muito favoráveis ao Flamengo, já aconteceu isso, tem inclusive vídeos no YouTube em que para o Flamengo tem um posicionamento, para os outros clubes tem outro posicionamento, em referências iguais. Nesse lance em específico, ficou claro, primeiro, que ele não faz a questão da proximidade entre o jogador que está de costas e o lance da cabeça ao braço, né, nas costas do jogador, onde bateu no braço, se foi na parte praticamente da manga do jogador, isso daí não faz nenhuma referência, não tem esses fatores de análise. Então, para ele, para dar a legalidade a uma reclamação, ele faz qualquer coisa a favor do Flamengo. Na minha concepção ali, costas bate muito acima e, claro, muito próximo, não faz nenhum sentido ser pênalti. O choro é livre neste caso, mas entendo eu que o choro é para frente e não pelo que passou. Mas olha lá, árbitro
de Fluminense e São Paulo é suspenso pelo STJD por 15 dias. Paulo César Zanovello pega pena mínima em julgamento nesta quinta-feira, mas poderá apitar dia 10 nas eliminatórias. Em depoimento, diz que teve falha de comunicação. Olha que cara de pau, rapaz. Julgamento pela quinta comissão disciplinar do STJD. O árbitro Paulo César Zanovelli pegou pena mínima e foi suspenso por 15 dias por unanimidade. A defesa, o São Paulo e o Fluminense entrarão com recurso no pleno. Eita, ainda vai ter pancadaria ainda no pleno, hein? Todo mundo ou quer aumentar ou quer a nulidade, né? Apenas se restringe a competições nacionais. Escalado pela Conmebol para um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo entre Equador e Paraguai no dia 10 de outubro, o árbitro, que tem escudo FIFA, está liberado para realizar o trabalho pela entidade sul-americana. Ou seja, você pode fazer qualquer besteira nacionalmente. Agora, internacionalmente, você está liberado. Nossa Senhora, é coisa só do Brasil. Zanovelli foi inicialmente denunciado por infringir o artigo 259 do CBJD, Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata sobre deixar de observar as regras da modalidade. A pena prevista era de 15 a 120 dias de suspensão, além de multa de 100 a R$1.000. Houve, porém, uma desclassificação para o artigo 261A, sobre deixar o árbitro auxiliar ou membro da equipe de arbitragem de cumprir as obrigações relativas à sua função. A pena prevista é de suspensão de 15 a 90 dias. Zanovelli, portanto, pegou pena mínima. Veja que o cara simplesmente vai da pena correta a, tipo assim, uma contravençãozinha aqui, e mesmo assim a contravençãozinha está em julgamento para anulação de jogo. Como são as coisas? Na ocasião, Zanovelli deu vantagem ao Fluminense após uma falta de Cagliari em Thiago Santos, mas na sequência ignorou que o zagueiro do clube carioca tocou com a mão na bola. O atleta achou que a infração tinha sido marcada e cobrou a falta. Logo em seguida, Cauã Elias fez o primeiro gol. O problema não foi isso. O problema é que ele foi avisado pelo VAR, né? O árbitro foi chamado ao VAR e disse que havia dado vantagem no lance. O toque de mão, portanto, não poderia ter ocorrido neste caso, por causa dessa jogada. O São Paulo pediu anulação da partida com o argumento de que se trata de um erro de direito, que é um erro de direito, tá? E o pior de tudo, ele foi avisado, foi mostrado a ele o erro, e ele disse, sim, é uma vantagem, ele marcou a falta, eu dei a vantagem, e aí, no final das contas, acabou. Mas continua, não houve falha da regra, houve falha aí em depoimento, Zanovelli, tá? Diz que cometeu um erro de comunicação. Não houve falha da regra, mas eu poderia ter melhorado minha comunicação. Ela é para todos. Eu deveria ter dito, eu autorizei, e é uma mentira. Isso é uma mentira, tá? Porque ele não autorizou, não há apito no áudio do jogo, isso foi demonstrado. Não há movimentação de apito para ele autorizar, ele dá vantagem, os braços estão pelo alto. Então ele está mentindo no depoimento, né, obviamente, né, porque o vídeo que eu interpretei dessa forma, e todo mundo, inclusive, não há como ele ter autorizado, até porque ele fala isso, que ele deu, dentro do VAR, ele fala, eu dei sequência, dei vantagem. Teve a falha de comunicação. Às vezes a gente está correndo, tem adrenalina, a palavra pode faltar, mas eu não poderia deixar de correr com o que é justo. O senso de justiça eu não poderia negar, disse o árbitro do jogo, que disse que não poderia anular o gol do Fluminense por uma falha dele próprio. Ou seja, ele não poderia anular um lance em que ele cometeu o erro e prejudicou outro clube, né? Nunca posso beneficiar o infrator. Neste caso, você beneficiou a infração da regra. Bom, de qualquer maneira, não tem muito o que fazer. A probabilidade de uma anulação, na minha concepção, é baixa, porque estamos falando de um ato político, não estamos falando de um ato técnico. Senão, se todo erro de direito acontecesse, deveria ser todo mundo anulado. E não vai acontecer. O árbitro deveria ter sido punido, talvez não com a máxima, porque talvez tenha a primeira vez que tenha acontecido isso, mas também a mínima, pelo prejuízo que pode ocorrer, é muito grande. É muito pequeno, na verdade, 15 dias. Mas entendendo eu que a legalidade hoje, por isso que eu digo, às vezes não adianta mais o direito no país. O país não tem mais direito. O país é movido pela política.
O jogo do Fluminense é um erro de direito. Ah, mas quando é um erro de direito? Neste caso, vai aplicar a regra? Ah, não precisa aplicar a regra. Então não precisa ter erro de direito, pô. Rasga a porcaria do regulamento. Vai reinterpretar uma coisa absolutamente clara. Ele errou, pô. Vai fazer o quê? Errou. Se já agora não tem mais erro de direito, passa para frente, esquece, apaga, deixa ali como letra nat morta. Nasceu morta, porque ninguém vai cumprir.